e usar poderosamente. Ó. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Muito bom que estamos aqui na presença do Senhor para cultuarmos a Ele, para buscar ao Senhor. E o nosso Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir. A última canção que foi cantada aqui é Deus usa quem Ele quer. E isso é verdade. Deus, Ele usa quem Ele quer no momento em que Ele, Deus, quer. E eu creio que nesta noite Deus, Ele vai estar falando ao nosso coração através da palavra dEle. Porque eu não vim aqui para falar de mim, porque de mim mesmo eu não tenho muito o que falar. Mas eu vim aqui nesta noite para falar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, através da palavra dEle. Creio que Deus nesta noite, Ele vai estar falando com cada um de nós. Deus, Ele vai estar falando com você que está me ouvindo. E Deus vai estar falando comigo que estou ministrando. Deus, Ele fala com cada um de nós de maneira sobrenatural. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer no momento em que Ele, Deus, quer. E da forma que Ele, Deus, quer. Aleluia. Nós não fazemos da forma que queremos, mas sim da forma que Deus, Ele nos orienta através da palavra dEle. E nesta noite eu quero ler um texto que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9. No livro de Daniel, capítulo 9, nós vamos aprender um pouco nesta noite sobre a história do profeta Daniel. O que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração através dessa história, através desse texto de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 9, verso 3. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar a leitura aqui na projeção, no nome de Jesus. Mas se você trouxe o seu manual da fé, a sua Bíblia Sagrada, abra aí para você estar acompanhando a leitura da palavra de Deus, para você estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Daniel capítulo 9, verso 3, a Bíblia vai dizer assim: e coloquei a minha face diante do Senhor, para buscá-lo, com oração, súplicas e com jejum, e vestimentas de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão, e disse: ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. Se possível for, curve a sua cabeça por um instante, no nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, aqui está a tua igreja, Pai, aqui está cada um de nós, diante da tua presença. Meu Deus, a tua palavra foi lida neste lugar. Nos prepare, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para ouvir, meu Deus, as verdades sagradas da tua palavra. Prepare, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, porque o Senhor vai dizer que a tua palavra, ela não voltará para ti vazia. E nesta noite nós cremos, Pai, que através do teu Espírito Santo, o Senhor irá plantar em nós a tua palavra. Meu Deus, que esta palavra possa crescer, germinar e dar frutos, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus,
Usa-me, ó Pai, neste lugar como canal de bênção. Meu Deus, eu quero diminuir no altar da tua igreja, para que o Senhor possa aparecer neste lugar. Eu não vim aqui para falar de mim, mas para falar da tua palavra. Usa-me como instrumento de bênção neste lugar. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo, para que ele possa permanecer em nosso meio, desde já e para todo sempre, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim. Eu vou ser breve na ministração, não vou ocupar muito o tempo de vocês, mas esse tempo eu quero que você preste atenção. A Bíblia fala do profeta Daniel. Daniel, ele muito jovem, ainda muito jovem com seus amigos, ele foi levado para a Babilônia. E ali ele ficou no palácio do rei, prestando serviço ao rei Nabucodonosor. E a Bíblia fala que, se você for ver a história de Daniel, do profeta Daniel, você vai ver que ele era um homem de Deus. Ele era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Se você for ler o livro do profeta Daniel, do primeiro capítulo até o último capítulo, você vai ver narrativas de a proximidade de Daniel com Deus, de a proximidade do profeta Daniel com o Criador, de intimidade de Daniel com Deus. Entenda, amados, algo profundo. O que Deus ele quer de mim, o que Deus ele quer de você. Às vezes as pessoas se perguntam: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus ele quer de mim? E entenda, amados, o que Deus quer de cada um de nós é a proximidade. O que Deus ele quer de mim, o que Deus quer de você é a proximidade, intimidade com Ele. Tem pessoas que têm a proximidade com o irmão da igreja. Não estou dizendo que isso é errado. Não sai daqui dizendo: o pastor disse que não pode aproximar do irmão da igreja. Não estou dizendo que isso é errado. Mas tem pessoas que é muito próximo de alguém. Eu sou muito próximo do meu pastor. Isso não é errado. Eu sou muito próximo de uma irmã da igreja. Eu tenho alguém na igreja que eu sou muito próximo. Eu tenho alguém na igreja que eu tenho muita proximidade. Isso não é errado. O errado é você aproximar de pessoas e distanciar de Deus. O errado é você aproximar demais das pessoas e distanciar demais de Deus. Distanciar demais do Senhor. Isso é o que é errado. E o que Deus ele quer de nós é a proximidade e intimidade com Ele. Porque o que vai nos sustentar nos dias de luta, porque entendam, não é porque eu e você estamos vindo para a igreja, não é porque eu e você estamos buscando a Deus, não é porque eu e você estamos próximos de Deus, que não iremos um dia passar pelo momento de luta ou de dificuldade. Iremos passar. Porque Jesus, fugindo um pouco aqui do texto, ele disse o que? No mundo tereis o que? Aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então quando Jesus disse isso, é porque eu e você iremos vencer. Mas só vamos conseguir se estiver próximo de Deus. Se estiver próximo do Senhor. Tem pessoas distanciando de Deus. Tem pessoas próximo da igreja, mas distante de Deus. Tem pessoas que estão próximo da igreja. Pessoas que dizem: não, eu estou próximo, eu estou na igreja, eu estou próximo. Mas a pessoa está distante de Deus. Pastor, e como que eu vou saber que eu estou próximo da igreja e eu estou distante de Deus? Através das atitudes, amados. Através das atitudes. É que você vai descobrir se você está próximo de Deus ou se você está distante dEle. É através das atitudes.
é através da unção de Deus sobre a sua vida. Se realmente você está sentindo a presença, se realmente você está sentindo a unção de Deus, e se realmente você está se comportando como um servo de Deus. Porque quem está próximo de Deus vai se comportar como servo de Deus, vai se comportar como pessoas de Deus. Muitas das vezes a pessoa está até próximo da igreja, mas o pensamento dele, as atitudes dele, o comportamento dele está demonstrando o quanto ele está longe de Deus. Entenda, eu tenho que estar próximo da igreja, eu tenho que congregar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que procurar me congregar, eu tenho que procurar congregar, mas eu tenho que procurar estar próximo de Deus. Eu tenho que procurar estar íntimo de Deus. Eu tenho que me procurar estar bem próximo. Eu tenho que procurar ter intimidade com Deus. Profeta Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha a proximidade com o Senhor. Ele tinha a proximidade com Deus. Ele estava próximo de Deus. E é isso que nós temos que estar. Próximo do Senhor. Pastor, e como que eu vou aproximar de Deus? Como que eu vou estar próximo, pastor, de Deus? Buscando a Ele, em oração, leitura da palavra, jejum, consagração. Você vai estar aproximando de Deus e distanciando das coisas erradas, distanciando do pecado, distanciando das coisas do mundo e se envolvendo com Deus. Eu falei em um dos meus testemunhos que quando eu retornei à casa do Senhor, porque quando eu era missionário, eu me afastei da presença do Senhor, o inimigo esbagaçou com a minha vida, voltei para o mundo da perdição, das drogas e tudo. Só que eu tomei a decisão de retornar para a casa de Deus. Foi uma decisão que eu tomei, Deus me ajudou, porque entenda, Deus ele não vai trazer ninguém na marra para se vir a Ele. A pessoa tem que tomar a atitude, Deus vai ajudar, permanecer. E eu me aproximei, procurei me aproximar de Deus, Deus me libertou. Mas uma coisa eu coloquei na minha mente, no meu coração, e tenho isso até hoje. Para mim permanecer próximo de Deus. O que, pastor? Está me envolvendo com as coisas de Deus. Participando das coisas de Deus. Está me envolvendo o máximo possível com as coisas do Senhor. Me envolvendo o máximo possível na igreja. Eu estava conversando com a minha esposa, a pastora, lá em casa, e a gente dizia assim, dificilmente a gente perde culto. Quase todos os cultos nós estamos aqui na igreja. Dificilmente eu perco algum culto aqui. Quando eu perco, eu estou viajando, mas dificilmente. Por quê? Ah, pastor, mas é porque o senhor digamos assim, o senhor não é muito ocupado, o senhor pode participar de todos os cultos. Não, foi uma decisão minha. É algo particular entre eu e Deus. É uma decisão minha de participar, de me envolver com as coisas de Deus. Por quê? Porque cada vez que eu aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Cada vez que você se aproxima de Deus, Deus vai estar mais próximo de você, e você vai estar com um olhar voltado para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. Tem pessoas que perde ali, perde o chamado, perde ali, tem um chamado, mas perde, vai esfriando, porque vai afastando de Deus. Daniel não. Daniel ele tinha essa proximidade com Deus. Ele foi para a Babilônia, foi para o palácio, foi servir o rei Nabucodonosor, servir ali, prestar serviço, melhor dizendo, no palácio. Mas Daniel ele não deixou de cultuar o Deus dele. Ele não deixou de buscar e nem de acreditar em um Deus vivo, amados. Ele continuou acreditando em um Deus vivo. Tem pessoas sendo desvirtuadas, pessoas sendo ali alimentada por outras pessoas, de buscarem outros deuses, Deus morto, Deus que não ouve, distanciando de Deus.
E toma muito cuidado, porque o mundo está cheio de pessoas que não acreditam em Deus e quer levar as pessoas a não acreditar em Deus e distanciar dele. Nós temos que ter muito cuidado, amados. Por isso que Daniel era próximo de Deus. Ele tinha ali as visões e ele buscava a Deus sabedoria, para que Deus ali o revelasse. Então entenda, quando você se aproxima de Deus, quando você está próximo de Deus, nada e nem ninguém vai tentar entrar em sua mente e mostrar a você ao contrário do que Deus é. Porque você está acreditando, está buscando, está confiante em um Deus vivo. Não importa a situação, não importa a dificuldade, mas você vai estar sempre na presença de Deus. Sempre buscando a Deus. Sempre eu costumo falar isso em algumas ministrações em que eu ministro, eu costumo falar isso. Eu busco a Deus, não é pelo que Deus me dá. Eu sirvo a Deus, não é pelo que Deus faz na minha vida. Porque servir a Deus não é uma moeda de troca. Buscar a Deus não é uma moeda de troca. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Porque se Deus fizer, é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Da mesma forma. E é isso que nós temos que entender. Buscar a Deus porque Ele é Deus. Se Deus fizer isso aqui, eu vou permanecer buscando, eu vou permanecer na casa. Mas se Deus não fizer, eu não vou ficar na igreja, vou buscar outra igreja, eu vou para outro ministério, eu vou buscar não sei quem e tal, porque dali Deus não fez. Não. Nós não podemos buscar a Deus pelo que Ele faz. Tem que buscar a Deus porque Ele é Deus e não há outro. Daniel, ele servia ao Senhor, ele era um homem temente a Deus. Ele tinha o temor de Deus sobre a sua vida. E é isso que nós temos que ter, o temor de Deus dentro de nós. Porque em um dos livros de Provérbios vai dizer que o temor de Deus afasta o homem do mal, do pecado. O temor a Deus, o temor que você tem, o temor que eu tenho de Deus, vai nos livrar do mal. Porque nós temos que ter temor a Deus. Tem pessoas que têm temor ao pastor. Eu tenho temor ao pastor da minha igreja, eu tenho temor ao bispo, eu tenho temor ao pastor. Se eu fizer isso aqui e o bispo ficar sabendo, ou o pastor ficar sabendo, meu Deus. E Deus, amado? E Deus? Nós temos que ter o temor de Deus em nós. Nós temos que ter o temor de Deus dentro de nós, porque esse temor a Deus vai nos livrar do mal. Esse temor a Deus vai nos livrar do mal, amado. Daniel, ele era um homem que ele tinha esse temor de Deus. Ele tinha esse temor de Deus, ele vivia ali, ele buscava ao Senhor, ele orava a Deus. Ele estava sempre na presença do Senhor. E ali, quando ele está lá, e aqui ele ora a Deus, ele busca ao Senhor de todo o seu coração, e ele vai confessar para Deus o pecado ali do povo de Israel. Ele vai confessar o pecado, a iniquidade daquele povo, e ele vai orar a Deus de todo o seu coração, e ali buscando ao Senhor. E ele vai dizer que Deus, Ele ama. Ele vai dizer que Deus ama aquele povo, que Deus ama o seu povo. Então entenda, amados, Deus, Ele ama cada um de nós de uma forma sobrenatural. O amor de Deus por cada um de nós é incomparável. O amor de Deus para com o seu povo é incomparável. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele ora a Deus, e ele vai falar a Deus desta forma, porque Deus ama aquele povo. Se Deus ama, então tem jeito. Se Deus ama, então não é impossível acontecer. Se Deus, Ele ama, então não é impossível o trabalhar de Deus na vida da pessoa. Não é impossível trabalhar de Deus, porque Deus, Ele ama. Então o que é que nós temos que fazer? Buscar a Ele. Não desistir de buscar ao Senhor.
Porque Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, para Deus é fichinha. Para Deus é possível. É só a gente crer. Não desistir, continuar buscando, não frustrar na fé. Quando eu digo frustrar na fé, porque às vezes a pessoa diz: eu orei, eu fiz campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não aconteceu. Não. Se você buscou, se você acreditou e você continua acreditando, buscando, profetizando, pode ter certeza que a colheita vai vir. Pode ter certeza que a colheita vai vir. Tem coisas que vêm rápido, tem coisas que demoram um pouco, mas se não desistir, vem. Se não desistir, vai acontecer. Vai acontecer o milagre, vai acontecer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Daniel, ele ora a Deus de uma forma, ele aproxima de Deus, ele tem uma proximidade do Senhor em oração, em jejum. Hoje nós estamos na campanha Vencendo a Crise com Jejum e Oração. Vencendo as crises com jejum e oração. Daniel, ele orava a Deus e jejuava. Mas se você for ver o texto de Daniel, você vai ver que ele orava a Deus sempre com um propósito. Ele jejuava e orava a Deus com um propósito. Não adianta eu e você orar ou jejuar sem um propósito e sem um objetivo. Tem que ter um propósito. Eu vou jejuar. Qual é o propósito do jejum? Qual é o seu propósito de você jejuar? De você abrir aquele período de jejum? Qual é o propósito? Tem que ter um propósito. Tem que ter um objetivo. Não é jejuar simplesmente por jejuar. Não é orar simplesmente por orar. Porque eu tenho uma rotina de oração, mas tem que ter um objetivo. Eu tenho uma rotina de jejum, mas tem que ter um propósito. Tem que ter um objetivo. E nós vamos ver aqui, daqui a pouco, os homens de Deus que oraram e jejuaram em cima de um propósito. E você vai entender. Precisamos orar sim, precisamos jejuar sim, porque isso é fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Quando você ora, quando você começa a orar, a jejuar, você vai estar ali fortalecendo a sua vida espiritual. Muitas pessoas que têm saído da presença de Deus, eles não saem de uma hora para outra. Ele não entrou na igreja hoje cheio da unção e amanhã ele já está lá fora. Não, ele vai se perdendo aos poucos. Se ele orava, ele já não ora mais. Se ele tinha uma frequência de oração, ele já parou aquela frequência. Se ele lia a Bíblia com frequência, ele já parou de ler com aquela frequência. Aí ele vai afastando aos poucos. Se ele buscava a Deus naquela força, ele agora já não busca mais, ele começa a buscar menos. Ele começa a orar menos. E aí vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai afastando, até afastar de vez. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com o que, pastor? Em buscar a Deus, em aproximar de Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante das lutas, mas está próximo de Deus, está próximo do Senhor. Eu passei aí, amados, em torno de quase 7 meses, 8 meses sem ministrar, sem pregar a palavra de Deus, por uma situação que eu passei, um problema na minha garganta e a minha voz sem sair. Eu fiquei um período sem ministrar a palavra de Deus, sem pregar. Mas eu não deixei de congregar, eu não deixei de buscar a Deus. Eu abri propósito de oração, eu fiz jejum, eu busquei a Deus. E hoje eu estou aqui pregando, para a glória do Senhor. Hoje eu estou aqui ministrando, já ministrei algumas vezes.
E estou aqui ministrando para a honra e glória do Senhor. Então o importante é você estar na presença. O importante é você estar próximo de Deus, buscando ao Senhor, orando e glorificando o nome dele. E Deus faz o milagre acontecer, amados. Daniel, ele tinha essa proximidade com Deus, ele buscava, ele orava, ele estava próximo de Deus, ele buscava ao Senhor, estava ali perto do Senhor, perto de Deus, próximo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele está ali naquele lugar, no palácio, e o rei baixa um decreto, só para você entender. Ele baixa um decreto que ninguém poderia cultuar outro Deus, a não ser lá o Deus deles. Quem cultuasse outro Deus tinha que morrer. Você já imaginou se alguém levantasse uma estátua aqui nessa cidade e dissesse assim: quem cultuar outro Deus além dessa estátua aqui vai morrer? Tem que prostrar todo mundo aqui diante dessa imagem e adorar. Não pode adorar outro Deus. O que você faria? Daniel ali, o rei, levanta ali e diz: ninguém pode adorar outro Deus, somente esse. Quem adorar vai ter que morrer. Daniel tinha uma rotina de oração. Ele servia a um Deus vivo. Ele buscava um Deus que orava e ouvia as suas orações. Ele buscava um Deus que ele clamava e esse Deus ouvia a sua oração. Daniel era um profeta de Deus e ele entra para o quarto, escancara as janelas do quarto e vai orar a Deus, como ele tinha a rotina dele de orar a Deus 3 vezes ao dia. Mas o rei baixou o decreto. Daniel continuou orando a Deus, porque ele acreditava em Deus. E eu imagino ali o profeta orando a Deus e pensando: não podia cultuar, não podia adorar outro Deus, mas eu vou continuar adorando. Eu imagino assim: se eu viver eu vou adorar, se eu morrer eu vou adorar do mesmo jeito, eu vou estar adorando do mesmo jeito. Continuou ali adorando. Alguém vê Daniel adorando, chega para o rei e fala que Daniel está orando a Deus, está adorando ao Senhor, a outro Deus que não é aquele que foi constituído pelo rei. O rei manda trazer Daniel, como vocês conhecem a história, joga na cova do leão, na cova dos leões. Daniel passa lá uma noite, fica lá. Os leões não comem Daniel. O que me chama nesse texto é que Daniel, ele se preparou. Daniel, ele estava preparado. Daniel, ele não preparou dentro da cova. Daniel, ele não preparou na hora que ele entrou, que abriu, que jogou ele lá dentro. Não foi lá dentro da cova que Daniel orou, dizendo: Deus, me livra da boca dos leões. Deus, fecha aqui, fecha a boca do leão. Daniel preparou antes. As 3 vezes ao dia que ele orava antes a Deus, ele estava se preparando, porque poderia vir dias de luta, poderia vir dias de tribulação, poderia vir dias de dificuldade, mas ele ia estar preparado. Tem pessoas deixando para preparar na hora da luta. Tem pessoas deixando para preparar na hora da dificuldade, deixando para orar na hora que a doença bater na porta, deixando para orar na hora que a coisa dá errado, deixando para vir para a igreja, para cultuar a Deus quando o negócio não está dando certo. Daniel preparou antes, para quando viesse o dia de luta, ele está preparado. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando jogou na cova dos leões, Deus fechou a boca. Mas porque ele preparou antes. Ele estava preparado antes. Ah, mas eu estou bem, eu vou fazer o que, igreja? Ah, mas eu estou bem, eu vou ler a Bíblia para quê? Ah, mas eu estou bem, eu vou orar para quê? Eu estou bem, eu vou jejuar para quê? Só vou jejuar no dia que o bispo ou o pastor disser que aquele dia é de jejum. Não. Nós precisamos nos preparar, porque a Bíblia, eu preguei aqui um dia, a Bíblia vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos nos preparar, para quando vier os dias de luta, de dificuldade, você está firme na rocha, você está firme na presença de Deus.
pode o vento soprar, pode balançar, mas eu não vou cair, porque eu estou preparado. Eu estou firme na rocha. Eu estou firme na presença de Deus. Eu estou próximo. Eu estou me aproximando. Eu estou próximo de Deus. Eu estou íntimo de Deus. Aleluia. E é isso que nós temos que ter. Eu volto a repetir o que eu falei no início. Deus, Ele quer a proximidade, intimidade com Ele. Intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com Deus, você tem outra visão. Quando você tem intimidade com Deus, você vai ver as coisas de uma outra forma. Quando você tem intimidade com Deus, você vai enxergar as coisas de outra forma. Daniel, ele jejuou a Deus 21 dias, como vocês conhecem a história do jejum de Daniel. Mas Daniel jejuou a Deus 21 dias para quê, pastor? Nenhum propósito. Qual era o propósito do jejum de Daniel de 21 dias? Para entender as visões de Deus sobre a sua vida. Ele queria entender as visões de Deus. E ele abriu o jejum de 21 dias, porque ele queria entender as visões, o que Deus queria falar com ele. Ele jejuou 21 dias, mas ele jejuou no propósito. Porque ele queria entender as visões de Deus. O que você quer entender? O que você quer buscar? O que você quer que Deus venha fazer na sua vida? Ore a Deus, amados. Faz propósito entre você e Deus. Faz propósito de jejum, de oração, de intimidade com Ele, entre você e Ele. Não espera ninguém pedir, não espera ninguém falar. Faça você e Deus, porque você vai estar aproximando dEle e Ele aproximando de você. Você vai estar próximo dEle. Outra pessoa na Bíblia que fez o jejum, que orou, a Bíblia fala de Elias. Ele jejuou o quê? 40 dias, para quê? Para restaurar a fé de Israel. Elias queria que Deus restaurasse a fé de Israel. O que foi que ele fez? Ele abriu um propósito de jejum, 40 dias jejuando, para que a fé fosse restaurada, para que a fé daquele povo fosse restaurada. Então entenda: oração, jejum, propósito, objetivo. Objetivo. Qual é a área que você está tendo dificuldade na sua vida? Pastor, tem uma área na minha vida que eu estou passando por crises repetitivas. Eu estou tendo crises em uma certa área da minha vida. Eu estou tendo crises em alguma área na minha vida. Qual é a área que você está passando por crise? Nessa área, em cima disso, você vai abrir um propósito com Deus, de jejum, de oração, e você vai ver a coisa mudar. Você vai ver a coisa mudar, porque a oração tem poder. Oração faz milagre acontecer. Intimidade com Deus, a proximidade com Deus. Elias orou 40 dias. A Bíblia vai falar de outro homem que orou. Jesus, ele jejuou 40 dias no deserto, para preparar-se para o quê? Jesus jejuou 40 dias no deserto. Para quê que Jesus jejuou 40 dias no deserto? Para preparar seu ministério. Olha o propósito, olha o objetivo. Preparação, amados. Preparação. Então, quando você ora, quando você jejua, quando você abre propósito de oração, você vai estar se preparando. Você vai estar aproximando de Deus e você vai estar se preparando. Preparar para quê, pastor? Para que eu vou preparar se eu estou bem? Para os dias, amados, difíceis, por dias de crise, por dias de dificuldade, você vai estar firme. Você vai estar preparado para enfrentar. Você vai estar firme acreditando em um Deus que pode mudar a situação. Em um Deus que pode restaurar, em um Deus que pode transformar.
Daniel, ele ora a Deus, e uma coisa para você ter intimidade com Deus é oração. É oração, é busca, é você clamar, é você dobrar o seu joelho e orar a Ele, aleluia. Conversar com Deus, conversar com o Senhor. Tem pessoas que têm habilidade, têm uma facilidade em conversar com outra pessoa e tem uma dificuldade de conversar com Deus. E nós temos que ter intimidade. Intimidade com Deus, a proximidade com Ele. Quando você tem essa intimidade, quando você tem essa proximidade, você não vai frustrar na sua caminhada. Você não vai frustrar na sua caminhada de fé na presença do Senhor. Você vai continuar firme. Você vai continuar na presença de Deus, buscando a Ele. Então entenda, para vencer as crises, para vencer as dificuldades, para vencer as lutas, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. E quem te prepara não é o pastor. Quem te prepara não é o bispo. É o que, pastor? Não. Somos instrumentos de Deus para ensinar a palavra, para pregar. A preparação é entre você e Deus, em ouvir a palavra de Deus e praticar, em ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Porque não adianta pastores, bispos pregarem e as pessoas ouvirem e não praticar, porque não vai ter mudança. A mudança vem através da prática do que ouve, prática da palavra de Deus. A partir de hoje, eu sei que você já tem intimidade com Deus, que se você não tivesse intimidade com o Senhor, aleluia, nem aqui você estaria nesta noite. Mas se você está aqui nesta noite, é porque você tem intimidade com Ele. Se você está aqui nesta noite, é porque você tem intimidade com o Senhor. Mas a partir de hoje você vai aproximar mais dEle. Você vai estabelecer momentos de oração. Eu achei tão impactante. Esses dias eu fui ornamentar uma igreja de uma pastora que me chamou para fazer ornamentação, que ia ter um evento, só para você entender e a gente orar. E eu estou lá, mas a minha filha Graziele ornamentando. E aí a pastora disse assim para mim: pastor, o despertador do celular dela despertou, ela olhou aqui. Aí ela disse: pastor, o senhor me dá licença 4 minutinhos, porque meu despertador aqui do celular despertou, e é o momento de eu falar com Deus, porque eu estabeleci horário de oração, e aqui é o meu horário, e aonde eu estiver, eu vou orar. E eu estou aqui, eu vou orar. Diga amém, minha irmã, pode ficar tranquila. Ela dobrou o joelho e orou. Estabeleceu o que? Horário de oração. Momento de oração com Deus. Momento com Deus. Momento com o Senhor. Se você fizer isso, você vai estar cada vez mais próximo de Deus. Você vai estar cada vez mais próximo de Deus, e você vai ver as revelações que Deus vai trazer sobre a sua vida. Porque quando você ora, quando você busca, Deus revela. Quando você ora, quando você busca, Deus mostra. Quando você ora, quando você busca, Deus, Ele vai estar próximo de você, aleluia. Você vai sentir Deus pertinho de você. Você vai sentir como Deus estivesse aqui próximo de você. Porque é intimidade. É intimidade. A pessoa diz: eu admiro as pessoas que são usadas por Deus e fala coisas tremendas. Intimidade. Intimidade com Ele, aleluia. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Hoje é quarta-feira das causas impossíveis. Estamos nessa campanha, vencendo a crise
com jejum e oração. Tem pessoas querendo vencer sem orar. Tem pessoas querendo vencer sem abrir propósito de jejum. Tem pessoas que até pedem: ô irmão, ô obreiro, ora por mim. Tem pessoas que até pedem: ô pastor, ô bispo, abre um propósito aí de oração por mim. Mas a pessoa em si mesmo não abre o propósito. Mas a pessoa em si mesmo não cai em si e abre o propósito de oração, para que Deus possa restituir, aleluia. E neste momento é o momento de você estar próximo dele. Os levitas vão cantar uma canção, e logo em seguida eu vou estar orando. E você vai se preparar, aleluia. Você vai se preparar para buscar a Ele. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está tendo dificuldade, aleluia. Mas eu só sei de uma coisa: que Deus, Ele pode restituir, aleluia. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Deus. É o momento de você ter intimidade. O que Deus quer de você é intimidade, a proximidade. É intimidade com Ele. Quando você aproxima dEle, você sente a presença. Quando você aproxima dEle, você sente a presença do Espírito Santo dEle sobre a sua vida. Oh, aleluia. Quando você aproxima dEle, você sente a unção dEle sendo liberada sobre a sua vida. Isso, aleluia. Abra o seu coração para Ele. Isso, adore a Ele. Essa luta, o desespero por mais pressão, a situação, o controle ainda está. Isso, adore a Ele. O controle está na palma das mãos de Deus. Adore a Ele. Adore a Ele. Se aproxime dEle. Aleluia. Todavia. Ele se faz presente na casa. Ele se faz presente neste lugar. Ela vem pela manhã. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele se faz presente na casa. Ele quer intimidade com Ele. Ele quer a proximidade com Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. O Senhor é santo neste lugar. Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia. O Senhor, Ele quer trocar em uma certa área da sua vida. O Senhor, Ele quer transformar uma certa área da sua vida, aonde você tem dito para Ele que você não aguenta mais, mas Ele quer transformar essa situação. Aleluia. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus que pode fazer o impossível acontecer sobre a sua vida. Aleluia. Quando você se aproxima dele, Ele se aproxima de você. Aleluia. Talvez você diz: pastor, estou desanimado, pastor, estou fraco na fé. O Senhor nesta noite está te fortalecendo. Aleluia. O Senhor nesta noite, Ele está te enchendo da unção dEle, da glória dEle, do poder dEle. Aleluia. Quando você se aproxima dEle, Ele aproxima de você. Quando você cria intimidade com Ele, Ele fica íntimo de você. Aleluia. Oh, calabaçure cantaramanai, o cantaramanade canta lá de rai. Deus de poder e glória. Deus está tocando em vida de pessoas aqui, fortalecendo o seu coração, fortalecendo a sua vida espiritual. Aleluias. Deus de Deus está liberando visões espirituais sobre vida de pessoas aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quanto mais você aproxima dele, mais ele aproxima de você. Quanto mais próximo dele você fica, mais próximo ele está de você. Aleluia. Deus santo, Deus poderoso, toma a tua igreja pelas tuas mãos, ó Pai. Toma essas pessoas pelas tuas mãos, ó Deus. Ajuda, ó Pai, cada um na área em que eles necessitam, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, fortalecendo cada vez mais. Que o Senhor venha sustentando, ó Deus. Que o Senhor venha estar próximo de cada um, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Não sente, já vou estar encerrando. No nome de Jesus, já vou estar encerrando. Queridos, sexta-feira tem um culto de libertação nesse ministério. Eu quero convidar você a estar aqui na sexta-feira. Convide alguém que você vê que essa pessoa precisa. Convide esta pessoa para vir na sexta-feira, para buscar a Deus por uma libertação. Domingo pela manhã, Bom Dia Espírito Santo. Não perca, participe das reuniões do Bom Dia Espírito Santo. Esteja próximo de Deus, esteja mais perto do Senhor, porque o Senhor vai estar perto de você. Amém? Nós vamos encerrar, mas antes eu quero chamar aqui a obreira Edvânia, que ela está completando o ano hoje. Vamos orar por ela e no final vamos estar cantando os parabéns no nome de Jesus. Amém? Queridos, busque ao Senhor o máximo que você puder. Esteja perto do Senhor o máximo que você puder, porque o Senhor vai estar bem próximo de você. Ele vai estar bem próximo de você. Aleluia. Estenda suas mãos aqui para o altar. Vamos orar pela obreira Edvânia no nome de Jesus. Aleluias. Isso. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, nesta noite aqui está a tua serva, a obreira Edvânia, Pai, que está completando mais um ano de vida hoje, ó Deus. Pai, toma a vida da tua serva pelas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nós consagramos a vida dela ao Senhor. Meu Deus, que esta data de hoje possa se repetir na vida dela por muitos e muitos e muitos anos. Meu Deus, e profetizamos bênção sobre a vida dela, sobre a casa, a família, sobre a vida dos filhos, sobre o casamento. Profetizamos bênção, milagres, meu Pai, sobre a vida da tua serva e sobre a família dela. Meu Deus, nós oramos no nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por este culto, por esta reunião, pela tua palavra, pelo Senhor ter liberado a tua unção sobre as nossas vidas. Nos leva, meu Deus, de volta para casa, debaixo da unção do Senhor.
e nos ensina a cada dia a ouvir a tua palavra e praticar no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos cantar os parabéns no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a obreira Divânia. Está encerrado, amados. Passa por aqui, dê os parabéns à obreira e descubra onde é o churrasco.